Meu nome é Renato e hoje estou aqui para contar para vocês sobre a pior noite da minha vida. Uma experiência que ocorreu quando eu era jovem e mudou minha vida para sempre. Aconteceu em meados dos anos 70, durante um inverno rigoroso, em um sítio isolado no interior do Paraná, onde minha família costumava passar as férias. Mal sabíamos nós o que nos aguardava naquela noite sombria. Eu tinha por volta de 17 anos, em um dia onde meus pais, meu irmão mais novo, Lucas, e eu estávamos empolgados para o início das férias. Nossa família planejou por meses fazer uma longa viagem para visitar meu avô que morava no interior. Ele morava em uma cidade pequena. A cidade era tranquila e afastada da bagunça das capitais. Viajamos de carro por cerca de 5 horas até chegarmos na casa do meu avô. Durante o jantar, ele nos contou que havia comprado um sítio naquelas redondezas, um local ainda mais afastado, onde só era possível chegar pela estrada de terra que atravessava pelo meio da mata. Meu pai se empolgou com o sítio e avô disse que tinha mais alguns dias de trabalho antes de conseguir tirar férias também. Ele pediu para que esperássemos por ele para irmos todos juntos, mas meu pai, ansioso, não queria esperar. Lembro perfeitamente de meu avô dizendo que era um lugar perigoso, onde as famílias que moravam por perto do sítio diziam ver e ouvir coisas estranhas quase sempre. Meu avô, vendo que meu pai já estava decidido sobre ir para o sítio já na próxima manhã, ofereceu sua espingarda para ele, dizendo: "Leve pelo menos isso, filho. A gente nunca sabe o que pode acontecer em um lugar tão afastado quanto aquele." Meu pai recusou, disse para meu avô deixar de bobagem e fomos dormir. No dia seguinte, enquanto colocávamos as coisas na caminhonete, meu avô tocou no meu ombro e me disse que caso algo acontecesse, eu deveria ficar no quarto do andar de cima. Quando viu o quão assustado fiquei com aquela frase, o velho me deu um abraço e disse que tudo ficaria bem, que estava falando aquilo só por via das dúvidas. Ele deu um beijo em mim e no meu irmão, e nós partimos para o sítio. Depois de muitas horas de viagem, finalmente era possível ver o sítio no horizonte. Ficamos espantados com a beleza daquele lugar. Tudo era verde e o céu era azul. Era como se estivéssemos dentro de uma pintura deslumbrantemente linda. O primeiro dia foi ótimo. Eu e meu irmão Lucas brincávamos com o cachorro que ficava no sítio, enquanto meu pai limpava a casa para podermos nos acomodar durante a noite. A casa ficava no alto de um monte, e de lá era possível enxergar um vale cheio de árvores e animais. Passei o entardecer inteiro sentado na varanda, vislumbrando aquele lugar. Utilizamos o segundo dia para arrumar as cercas que estavam caídas nos arredores da casa. Nosso pai nos ensinava a utilizar os pregos e os martelos da forma correta, assim como a pintar o cercado de branco. Mas, durante a noite desse mesmo dia, algo perturbador começou a acontecer. Enquanto estávamos sentados ao redor da lareira jantando, ouvimos um uivo aterrorizante ecoando pela floresta. Inicialmente, pensamos que fosse apenas um lobo, mas algo no tom do uivo fez arrepiar até os cabelos de nossos pescoços. O cachorro começava a latir e rosnar para algo. Não era um latido comum. Ficou claro para nós que ele estava vendo algo. Em silêncio, apenas tentando entender o que acontecia do lado de fora, nós conseguimos perceber quando, de repente, o cachorro parou de latir. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente e a tensão era visível no rosto de todos nós. Meu pai, sempre teimoso, decidiu investigar, mesmo eu e Lucas pedindo para ele ficar dentro da casa. Equipou-se com uma lanterna e saiu para o frio da noite, prometendo voltar logo. Lembro até hoje do vento gelado que entrou pela porta enquanto meu pai saía por algum motivo. É uma sensação que nunca consegui esquecer. O tempo passava e a ansiedade começou a crescer em mim. Lucas estava encostado no meu braço com medo e choramingando, e eu não conseguia tirar da cabeça os avisos do meu avô sobre as criaturas que habitavam as sombras daquele lugar.
Foi quando ouvimos um estrondo vindo da porta dos fundos. Meu irmão e eu pulamos de susto e nos olhamos com olhares arregalados de terror. Eu conseguia sentir meu coração bater rápido como nunca havia batido, e Lucas tremia tanto que mal conseguia ficar de pé. A porta rangeu e um cheiro de ferro fortíssimo invadiu a sala. Uma sombra escura surgiu da escuridão de fora, e ali, parado na porta, estava meu pai. Fiquei alivado, mas meu alívio durou poucos segundos. Meu pai não se movia, apenas continuava ali, parado na porta, e eu tive certeza de que algo estava errado. Ao me aproximar com Lucas, conseguimos notar seu braço pingando sangue como uma torneira, formando uma poça de sangue em seus pés. Meu pai estava com uma respiração pesada e, em um ato que pareceu lhe gerar muito esforço, levantou a cabeça e gritou: "Corram!" Logo em seguida, ele caiu no chão já sem vida. Eu estava paralisado com o choque de ver meu pai morto na minha frente e aos poucos comecei a ouvir a voz de Lucas distante gritando meu nome. "Renato! Renato!" Ele gritava. Quando recobrei o juízo, pude ver uma criatura escura a poucos passos da porta onde meu pai havia caído. Seus olhos eram amarelos como a lua e seu rosnado era tão alto que feria meus tímpanos. Era um lobisomem, uma besta terrível que nos encarava com olhos famintos. Lucas me puxou e corremos para a porta da frente. Conseguimos ouvir o uivo da criatura ecoando na noite, assustando pássaros que dormiam no vale a quilômetros de distância. Desesperados, corremos pela escuridão enquanto as sombras se moviam ao nosso redor. Eu podia sentir os olhos amarelos nos observando, as respirações pesadas se aproximando. Não sabíamos para onde ir, até que de repente me lembrei de meu avô dizendo para irmos para o quarto de cima. Foi quando puxei Lucas na direção das escadas e nos trancamos no único quarto que havia lá. Era possível ouvir os passos da criatura subindo atrás de nós. Seu rosnado atrás da porta nos fez vomitar de tanto medo. Sua sombra, que passava pela brecha da porta, nos mostrava que ela apenas aguardava ouvir qualquer tipo de barulho para avançar em nossa direção. Eu tive certeza de que morreria naquela noite. Foi quando ouvi um tiro de espingarda. O lobisomem berrou e desceu as escadas o mais rápido que pôde. Em seguida, escutamos mais 2 disparos, e então o silêncio reinou na casa, só sendo possível ouvir a minha respiração e a de Lucas. De repente, conseguimos ouvir algo subindo os degraus. Eu pus a mão na boca de Lucas para que ele não fizesse barulho, até que a porta abriu. Meu avô apareceu diante de nós, com uma espingarda na mão e a roupa suja de sangue. Ele nos tirou daquele quarto e nos levou para uma pequena cabana afastada. Só me lembro de ver um ser horrendo estirado no chão da sala e meu avô me dizendo que devíamos nos apressar, pois ele não havia morrido. Quando chegamos na cabana, pude ver que suas janelas eram barricadas com tábuas e símbolos estranhos que estavam desenhados nas paredes. Meu avô nos contou sobre uma antiga maldição que assolava aquelas terras, que fazia com que demônios da noite andassem sob a luz da lua cheia. Enquanto estávamos lá, ouvimos os uivos e gritos angustiantes da criatura na casa em cima do vale. A noite se arrastava lentamente, mas finalmente, quando a aurora pintou o céu de tons alaranjados, a maldição recuou. Saímos da cabana, observando a floresta agora calma. Meu avô explicou que ele próprio havia enfrentado a maldição anos atrás e achou que tinha matado o lobo. Ele nos alertou a nunca mais voltar àquele sítio e nós partimos naquela mesma manhã, deixando para trás o horror que vivenciamos. Desde então, nunca mais ouvimos falar daquele sítio. A história assombrou nossos pesadelos por anos, mas minha família e eu aprendemos uma lição valiosa naquele inverno sombrio. A floresta esconde segredos terríveis e nem sempre estamos preparados para enfrentar as bestas que habitam as sombras.